Olá! E o Cristo a Realidade de hoje estaremos fazendo uma resenha do livro O Ego é o Seu Inimigo. Como dominar o seu pior adversário, de Ryan Holiday. Ele arruinou a carreira de gênios promissores, mandou pelos ares grandes fortunas e destruiu empresas. Tornou as adversidades insuportáveis e transformou o esforço em vergonha. Seu nome? Ego. O ego é um adversário citado pelos grandes filósofos da história em incontáveis obras de arte em todas as culturas e todos os tempos. Aprenda como vencê-lo antes que ele vença você. É quase senso comum olharmos para fora e procurar os culpados por nossos insucessos e dificuldades. O maior inimigo, no entanto, muitas vezes está dentro de nós, tão bem instalado que nem mesmo notamos: o ego. Descrito por Freud na famosa analogia do homem a cavalo, o ego seria o cavaleiro e nossos impulsos inconscientes o animal a ser guiado. Os psicólogos modernos denominam egocentrismo aquele que perigosamente foca muito em si. São definições verdadeiras, mas nada úteis fora de um consultório. Para o empreendedor e estrategista de marketing Ryan Holiday, o ego é o seu inimigo ameaçador, que se apresenta na forma de arrogância, superioridade e na tendência a subestimar os outros. A voz imaginária que distorce a realidade e pode mergulhar nossa vida em um cenário extremamente caótico e nada promissor. No início da carreira, o ego nos impede de aprender a desenvolver nossos talentos. Ao alcançarmos certo sucesso, podemos nos cegar diante de falhas. Nos momentos de dificuldade, quando fracassamos, amplia os erros e dificulta a superação. Ou seja, a cada estágio da vida, o ego limita e minimiza nossos avanços. E em uma era que glorifica as redes sociais, reality shows e a tendência à autopromoção, a guerra contra o ego deve ser travada em todas as frentes. Nesse livro, Holiday apresenta exemplos reais e inspiradores de pessoas comuns que dominaram o ego, chegaram aos mais altos níveis de poder e sucesso e se tornaram lendas, não pela fama, mas pelo trabalho e legado. Ao perceber a influência negativa do ego e combatê-lo, você será capaz de viver melhor e conquistar resultados mais expressivos. As estratégias e táticas desenvolvidas por essas figuras fascinantes vão ajudá-lo a vencer esse inimigo tão poderoso que nos desafia todos os dias. O ego, ao qual nos referimos com maior frequência, tem uma definição mais casual, uma crença doentia na própria importância, arrogância, ambição egocêntrica. Esta é a definição que este livro usará. É aquela criança petulante dentro de cada um de nós, que prefere fazer as próprias vontades acima de tudo ou de qualquer pessoa. A necessidade de ser melhor do que, mais do que, reconhecido por, muito além do que qualquer utilidade plausível, isso é o ego. É o senso de superioridade e de certeza que ultrapassa os limites da autoconfiança e do talento. E quando a noção de nós mesmos e do mundo se torna tão inflada que começa a distorcer a realidade que nos cerca, como explicou o técnico de futebol Bill Walsh, ocorre quando a autoconfiança se transforma em arrogância, a assertividade se torna teimosia e a segurança vira imprudência desmedida. Esse é o ego, como alertou o escritor Cyril Connolly, que nos atrai como a força da gravidade. Desse modo, o ego é inimigo tanto daquilo que você quer quanto daquilo que você tem, do domínio de um ofício, do verdadeiro pensamento criativo,
da capacidade de trabalhar bem em equipe, de conquistar lealdade e apoio, da longevidade, da repetição e da manutenção do sucesso. Ele repele vantagens e oportunidades. É um imã para inimigos e erros. A maioria de nós não é egomaníaca, mas o ego está na raiz de todo problema ou obstáculo que se possa imaginar, tanto na razão pela qual não conseguimos vencer, quanto na necessidade de vencermos o tempo todo e à custa dos outros. É o motivo pelo qual não temos o que queremos e da insatisfação após conseguir aquilo que queríamos. Não conseguimos enxergar as coisas dessa maneira. Encontramos algum outro culpado por nossos problemas, na maioria das vezes outras pessoas. Nós somos, como disse o poeta Lucrécio, alguns milhares de anos atrás, o proverbial doente que ignora a causa de uma enfermidade. Sobretudo no caso de pessoas bem-sucedidas que não conseguem ver que o ego as impede de fazer, porque veem apenas as conquistas do passado. Em cada ambição, a meta que temos, seja grande ou pequena, o ego sempre tenta nos atrapalhar quando nos dedicamos por inteiro. E esse foi mais uma resenha do livro O Ego é o Seu Inimigo, Como Dominar o Seu Pior Adversário, de Ryan Holiday. E abaixo desse vídeo se encontra o link para você adquirir um exemplar desse livro. Tchau, tchau!